Então, vai chegando, pessoal, vai interagindo aqui com a energia. O Vital Carneiro disse que está ok aí o áudio, muito obrigado. Rosimeire também. Já vai chegando aqui a Rosimeire, deixando um boa tarde. A Kelly também, Pinto, muito boa tarde. Vital Carneiro, paz profunda. Isso aí. Cláudia Scalabrin, muito boa tarde a todos. E é isso aí, tá áudio ok, áudio ok. Então, pessoal, vamos sintonizando com o tema de hoje, que é um tema espiritual. É um tema, como a maioria dos temas aqui do canal, de ordem espiritual. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a essa temática, e é uma temática muito ampla. Então, hoje nós vamos ter aqui um tempo para falar sobre esse assunto, para responder algumas perguntas que estiverem ao meu alcance dentro dos meus conhecimentos, e também do auxílio aí dos guias espirituais, que estão sempre por perto, né? Para que a gente possa falar sobre essa profundidade de assunto, que é a origem da Umbanda, os espíritos que atuam na Umbanda e as forças que estão atuando nessa grande egrégora espiritual. Nós temos esse nome dentro do nosso país, Umbanda. Porém, esse nome ele tem uma profundidade espiritual. Ele tem uma conexão entre vários povos. Talvez, se você for para a Espanha, se você for para outro país e falar esse nome, talvez a relação entre algo voltado para a espiritualidade não caia a ficha na hora, mas se alguma outra pessoa tiver uma referência, essa pessoa vai saber do que está falando, se for um estudioso da espiritualidade. Então, quando iniciou, né, a Umbanda, muitas pessoas chamavam de Alabanda, né, que Alá está no céu e a banda somos todos nós, né. Também existe uma classificação dentro dos trabalhos do Mata e Silva, e também eu tenho vários livros do Mata e Silva aqui, também tenho do discípulo dele, né, que tem aqui a Protossíntese Cósmica, que é do Rivas Neto. Eles têm uma linha de Umbanda esotérica. Então, eles relacionam o nome Umbanda a Aumbandan. E a Aumbandan seria a relação entre o mantra Om, que é a conexão com o todo, e as relações entre a Terra. Então, para que a gente possa observar que a relação da Umbanda ela é muito maior entre povos do que a gente imagina, ela não se segmenta apenas no Brasil, e não se segmenta apenas em um continente ou dois. Ela está situada entre relações de povos e espiritualidade, onde houve uma intersecção, e acredito que em outras culturas existam práticas com outros nomes que estejam vinculadas a esse trabalho. Sei que na América Latina existe uma força muito interessante espiritual, mediúnica. No Oriente, temos vertentes do taoísmo que têm relações interessantíssimas com os processos que observamos dentro dos trabalhos de Umbanda, e aí dentro do xamanismo nós temos várias referências. Porém, quando nós falamos sobre origem, né, aí a questão fica mais profunda. Porque quando a gente fala sobre origem, a gente está indo dentro de um mistério, de algo que faz parte de um mistério maior. A origem dos espíritos da Umbanda dá-se da mesma maneira do que a origem da pessoa que está assistindo este vídeo, do interlocutor dessa mensagem, de cada ser humano que você observa. Sendo esses espíritos pertencentes ao planeta Terra ou não, a origem é dentro de um fractal divino que proporciona que um espírito anime um corpo ou não e tenha uma trajetória de evolução dentro daquilo que nos é permitido saber perante as nossas limitações. Nós estamos dentro de um planeta, onde esse planeta nem é o maior planeta do nosso sistema solar, onde observamos que existem valores e existem valores que não são respeitados muitas vezes, ética e muitas vezes a não ética, educação e muitas vezes a não educação, amor e a falta de amor.
E ainda temos a pluralidade do universo dos outros sistemas solares. Então, dentro da nossa vivência, daquilo que nos é palpável e alcançável, temos alguns ensinamentos que nos chegam através de estudos esotéricos, através de iniciações, através da tradição oral, da ancestralidade. E aí a gente tem a oportunidade de ampliar esses conhecimentos. Porém, nós estamos muito longe de entender o que é a perfeição. Nós estamos muito longe de estarmos unificados com a perfeição, de entendermos a complexidade do universo. Então, o que nos é cabível é receber orientação de presenças espirituais que estão ligadas a forças que se conectam com aquilo que se entende de uma lei universal e de forças que trabalham para a boa movimentação do progresso, onde espíritos agrupados fazem um trabalho junto a planos materiais, ou não materiais também. Mas vamos sintonizar no nosso caso, o nosso exemplo do planeta Terra. Aqui não tem divindade encarnada. Aqui tem seres humanos encarnados que muitas vezes podem estar sob a influência, sim, de uma divindade, de um orixá e de uma conexão superior. A exemplo de mestres e pessoas que alcançaram a iluminação, alcançando, assim, um estado crístico, búdico e, assim, vencendo a barreira da necessidade de estar voltando para um planeta puramente para alinhar fatores. Então, muitos dos espíritos que trabalham na Umbanda têm essa mesma origem do que todos nós. Estão também respondendo a forças superiores. Porém, se vinculam a um propósito que está ligado a uma lei maior, a várias vertentes, vários braços de uma superioridade, braços do todo, e se vinculam às nossas experiências para que, junto ao compromisso, possam melhorar, agora sintonizando com o planeta Terra. Que essas práticas continuem se perpetuando para que as pessoas evoluam em seus propósitos evolutivos. Para que, através de médiuns que estão aqui, possam realizar um trabalho que muitas vezes faz parte de um vínculo de outras vidas, para que se alinhem pontos necessários de situações que ficaram como uma espécie de rebarba de outras existências. Então, os espíritos que trabalham na Umbanda também estão evoluindo, nós também estamos evoluindo, e todo espírito está sempre evoluindo. Não existe essa questão de a gente deixar de querer evoluir. Então, esses espíritos muitas vezes têm conhecimentos maiores que os nossos e, na maioria esmagadora das vezes, está dentro de um progresso também maior, intelectual, energético, porque estão dentro de uma ordem, grande ordem de trabalhos espirituais. E aí muito pouco se ouve falar, pouca gente fala sobre essa questão da predominância dos espíritos que estão na Umbanda. Mesmo sabendo que nós temos as linhas, e essas linhas vêm representadas por arquétipos, existe uma predominância de espíritos que partem de agrupamentos que tiveram conhecimentos espirituais, e esses conhecimentos espirituais são utilizados através da conexão com o material, e assim você entende um pouco do termo xamã, né? Que está ali fazendo a ponte entre os dois mundos. Na Umbanda não é diferente. Você vai ter dentro da Umbanda espíritos que têm conhecimentos de meditação, conhecimentos de trabalhos energéticos que envolvem os chakras, plantas, que envolve o poder dos elementos e a exteriorização de energias, o desmanche de energias que não são condizentes para um bom propósito e também a experimentação disso através das múltiplas existências. Agora,
a gente vai entrar dentro de uma complexidade muito grande, porque a gente não pode colocar a mediunidade dentro de uma caixa e selar ela e dizer, pronto, acabou. Não. Porque a gente tem possibilidades inúmeras em relação à espiritualidade, em relação ao trabalho médium, entidade. E aí a gente vê que na Umbanda, de uns tempos para cá, está se dando um pouco mais valor à linha do Oriente, tal como a linha dos ciganos, né? Que antigamente não fazia parte aí do número de linhas, né? Bem nos primórdios. Mas nós também entendemos que quando a Umbanda se iniciou, fez-se uma referência à língua árabe, a tradições muçulmanas, a tradições xamânicas, tradições que vinham também de conhecimentos africanos, conhecimentos europeus e conhecimentos que estão ligados a todo um Oriente, leste europeu, e também podemos colocar os aborígenes, ou seja, nós não temos barreiras em relação aos conhecimentos espirituais que os 4 cantos da Terra podem proporcionar. Mas, de fato, quando a gente fala sobre uma predominância de conhecimentos, nós vamos ter que estar falando do Oriente. Primeiro, por um aspecto espiritual, que vai conectar conhecimentos ocultos, talvez pela distribuição planetária em relação a iniciações. Isso também engloba a parte da África que envolve o Egito ali, né? E civilizações anteriores. Mas, quando a gente fala sobre linha do Oriente, fica um en passant na Umbanda. Eu coloquei as referências dos espíritos que estão aí, porque muitas vezes esses espíritos que trabalham com essa roupagem, eles vão chegar num terreiro de Umbanda e vão ter a oportunidade de trabalhar na linha do Oriente. Mas, como a linha do Oriente às vezes se limita a uma linha especial que não vai estar presente com tanta frequência, esses espíritos eles estão em predominância atuando ali, ocupando arquétipos similares, por exemplo, numa linha de pretos velhos, ou de exus, ou de ciganos, ou de caboclos, que recebem a influência também de conhecimentos e muitas vezes de vidas que esses espíritos conseguem puxar no seu campo de conhecimentos para aderir ali. Então, às vezes a gente vai ver roupagens, elementos que se sintonizam ali com as práticas orientais. Você vai ir em terreiros, em centros espiritualistas, em templos universalistas, você vai ter a referência de, muitas vezes, uma divindade hinduísta ou algo relacionado ao Buda, Jesus, algo cabalístico, algo relacionado ao conhecimento árabe, até o desenho ali, que expressa figura de Alá, né? Por quê? Porque a gente está falando sobre universalismo. Se você vai em um lugar e a pessoa fala, nós não vamos colocar uma figura, por exemplo, de Shiva aqui, porque isso vai atrapalhar o trabalho. Não, não vai atrapalhar o trabalho, tá? Espiritualmente falando, são forças extremamente conectivas. Mas aí eu entendo que também pode-se optar por manter um aspecto voltado para certos tipos de trabalhos, conexões que vão se ampliar em relação àquilo. E também tá ok, eu respeito isso.